Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 22. E eu vou ler o versículo 8. E a igreja vai ler o versículo 14. Glória a Deus. Gênesis, livro do início, do começo e dos começos de tudo. Capítulo 22. A igreja leu o versículo 8, eu vou ler o versículo 8, perdão. A igreja leu o versículo 14. Está escrito: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. A igreja. Glória a Deus, amém. Podem se sentar com a sua Bíblia aberta. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, nós somos gratos a Ele. Tivemos aí no final de semana passado 3 dias de celebração, onde o esforço de cada um, irmão, o empenho de cada um, para que essa obra fosse realizada, foi recompensado. Nós estamos alegres, né? Sabemos, irmãos, que a obra não é feita só pelo pastor, também não é feita só pela igreja. A obra de Deus é feita em conjunto. Eu sem a igreja não sou nada, a igreja sem o pastor também não prospera. E tanto o pastor quanto a igreja sem Jesus não vai. E Jesus, eu tenho certeza, está em nosso meio. Quantos já sentiram a presença dele? Levanta a sua mão para cima e fala: glória a Deus, porque a presença dele é real. Irmão, Abraão é considerado o pai da fé. Aquela pessoa que nós olhamos e tiramos dele os exemplos para a nossa vida, para as nossas experiências. E Abraão, irmãos, o Senhor chama ele, e quando o Senhor chama ele, o Senhor começa a requerer de Abraão o que ele requer de todos nós. Quando a gente vem, irmãos, para a casa de Deus, a gente aceita o Senhor, nós estamos sem a devida lapidação. Cada um de nós somos pedras preciosas para o Senhor. Cada um de nós somos uma flor no jardim do Senhor. Cada um de nós, irmãos, tem um valor diante de Deus, porque o inimigo vem para desvalorizar. Prova disso, os irmãos vê que sem tantas pessoas que estão entregues aos vícios, que chegam numa festa, que chegam num bar, que chegam no local, irmãos, e bebem em excesso, começam a cair no vício do alcoolismo, começam a cair nos vícios das drogas, e nós vemos uma realidade tão difícil, tão dura, irmão, que vai sugando a vida da pessoa. Cada um de nós temos parentes, pessoas próximas, que a gente vai vendo, irmãos, né? Que aquela pessoa vai minguando, a família também vai sofrendo junto, e existe um preço tão alto, irmão, porque o inimigo está fazendo daquela pessoa lá, irmãos, um escravo dele, está fazendo daquela pessoa o domínio dele. E a nossa celebração nesta noite de Santa Ceia vem levantar um marco. Nós vamos levantar um altar em cada Santa Ceia que a gente faz e proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que se o homem quiser e a mulher quiser, ele continua libertando dos vícios, ele continua libertando do pecado,
porque o pecado é um vício. Quando a gente fala de vício, você já vai diretamente nas drogas. Não, a pornografia é vício, a prostituição é vício, a fornicação é vício, falar mal dos outros é vício, ter inveja é vício ruim, falar mentiras é um costume ruim. E como pedras preciosas, nós estamos diante daquele que nos lapida cada dia. A mão do oleiro está aqui para moldar o vaso, aleluia, e a cada dia Deus vai nos melhorando. Quando Deus chama Abraão, ele pede para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mandar. A cada dia eu vou falar com você, Abraão. Agora, a partir de agora, você vai andar por fé. Quando lemos em João capítulo 3, a gente vê Jesus falando com Nicodemos, um homem entendido nas leis, na letra, mas pobre na prática espiritual. E Jesus fala que necessário é o homem nascer de novo. O homem tem que nascer de novo. O homem, quando conhece o Senhor, as coisas velhas ficam para trás e o Senhor começa a renovar dia a dia. Eu, quando vim para a casa do Senhor, eu falava muita gíria, irmão, gíria. O meu linguajar era misturado. E eu comecei, irmão, a buscar o Senhor, a ler a palavra, a me encher de coisas boas. E o Senhor foi lavando a minha linguagem. Sabe, irmão, o crente, quando é crente de verdade, ele fica vigiando o que ele fala. Deus coloca uma guarda na nossa boca, e a nossa boca que falava palavrão, que falava mentira, que falava gíria, que tinha um linguajar diferente, os outros ouviam a gente falar, opa, essa pessoa aí tem uma linguagem meia, maliciosa, uma linguagem meia estranha. Aí, irmãos, o Senhor me chamou como chamou Abraão, o Senhor te chamou como chamou Abraão, e ele disse: agora é comigo, a cada dia eu vou moldar você, a cada dia eu vou mudar você. Vamos começar pela linguagem, vamos começar pelo olhar, vamos começar pelo andar. A cada dia Deus vai me melhorando e vai te melhorando. Aleluia! A ponto dele começar a dominar em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos aqui, irmão, na celebração da Santa Ceia, e um dos símbolos é o pão. Um dos símbolos é o alimento mais antigo da sociedade. O trigo, a farinha, é um dos alimentos mais antigos feitos. O pão que você compra na padaria, que na minha época, irmão, não se comprava pão de padaria. Eu gostava quando eu ia para a escola da fazenda, porque na escola da fazenda trazia aqueles pãozinhos de padaria, porque eu nunca comia pão de padaria. Eu comia pão que a minha mãe fazia no forno. Nós morávamos numa fazenda, era um poço para 2 famílias, 2 casas. E a gente tinha que pegar um balde, jogar o balde lá no poço e puxar a água. Então, os irmãos imaginam um poço dividido no meio, uma tampa para cá, uma tampa para lá, e a gente pegava a água do poço. Não existia energia com abundância, era lamparina. Nós pegávamos aqueles frascos de Toddy, furávamos a ponta dele, pegava uma flanela, enchia de querosene, e aquilo queimava a noite inteira, clareando. Eu vivi isso. O pão era feito num forno, todas as casas tinham um forno, se aquecia com carvão, e quando ele estava no ponto, minha mãe puxava todo aquele carvão, pegava folha de bananeira, pegava o pão já pronto, com uma pá de madeira, e jogava lá no forno, e quando chegava lá no final, ela puxava um pouquinho, ficava lá. E quando aquela folha de bananeira verde, ela começava a se retorcer e começava a aquecer,
era sinal que o pão já estava bom. Então o pão era uma forma de se comer à vontade. Minha mãe fazia por uma semana ou 2 semanas. E a farinha e o pão é um alimento antiguíssimo. Mas quando nós comemos o pão, quando nós comemos o alimento, ele some dentro de nós. Eu estou de pé porque eu comi, você comeu. Se assim não fora, não teríamos força de vir aqui para a igreja. A alimentação é essencial. A hidratação através da água também é essencial. Mas quando o Senhor pega, e lá com os discípulos, o pão, e ele começa a partir o pão, e naquela época não era como hoje. Jesus tinha um pão que parecia para nós hoje em dia uma pizza. E quando se pegava o pão, se partia em pedaços, pegava o pedaço, colocava em cima da mesa, pegava uma vasilha de vinho e colocava do lado. Então quando ia comer o pão, muitos molhavam o pão no vinho. Então pegava, molhava e comia, pegava, molhava e comia. Então era uma forma higiênica de fazer as coisas, não se misturava lá. Porque, irmãos, a Santa Ceia do Senhor tem 2 símbolos, o suco de uva e o pão. Quando nós comemos o pão, ele alimenta o nosso corpo, se dissolve em nós e se transforma em energia. Quando Jesus estava dizendo, eu sou o pão da vida, ele queria dizer o seguinte: como ele chamou Abraão e mudou a vida de Abraão, ele está dizendo para cada um de nós que participamos da ceia, vou mudar a tua vida, vou mudar a tua história, vou mudar os teus costumes, vou mudar você, aleluia. Cada dia eu te renovo, eu te fortaleço, eu te levanto, porque sou teu Deus, estou em ti. E o pão, que é símbolo da Santa Ceia, ele é um símbolo de renovação espiritual em nós. E esse símbolo de renovação, Jesus deixou bem claro em João capítulo 6, abra a sua Bíblia aí, versículo 32, Jesus vai fazer um comparativo com o maná e com ele que é o pão. Em João 6,32 ele diz, disse-lhe pois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. E o pão de Deus é aquele que dá vida ao mundo. 34, disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. Pão, união, força, alimentação, vigor. Um homem pode deixar sua parentela, deixar seus parentes, deixar sua terra e sair, irmãos, em direção de alguém falando para ele, que ele não vê, que ele não conhece, ele ouve a voz e vai, e ele caminha, e ele começa a se dirigir por ele. João capítulo 3, João capítulo 3, versículo 6, está escrito que aquele que é nascido é o quê? Aquele que é nascido do Espírito, oh glória a Deus. A Bíblia nos diz, pela sua maravilhosa palavra, que no versículo 8 aqui,
Jesus fala como é a vida daquele que crê nele. Nasce de novo e começa a ser guiado. Ele fala assim, ó, o vento assopra aonde que é? Você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde o vento vem. Você não sabe para onde o vento vai. Certezas absolutas jamais você terá, porque eu sou o teu Deus, eu vou te guiar dia a dia. Você leia a minha palavra todo dia, eu vou te guiar por ela. Você está em dúvida em resolver os seus problemas, é porque você está lendo pouco a minha palavra. Leia a minha palavra. Oh, porque nem só de pão vive o homem. Mateus 4:4, Lucas 4:4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que vem da boca de Deus. Ele alimenta a nossa alma. Por que a pessoa procura pornografia? Porque a pessoa que está na igreja tem vontade de beber cerveja, tem vontade de voltar aos pratos antigos, porque não está se alimentando do alimento espiritual. Oi, Jesus está aqui, igreja, a mesa está posta, e ele diz, ele faz um brado, aquele que tem fome, venha a mim e coma, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Verdadeiramente, a minha palavra é comida. Eu sou aquele que mata a sua sede. Pepariandalás. Aleluia. Quantos de nós era viciado, irmão? Hoje a gente passa a ver lá uma garrafa de cerveja, para nós não é nada. Quantos de nós fumávamos? Que cheiro terrível, irmão. A nicotina, amarela os dedos, amarela os dentes, traz doença. Mais de 80 substâncias cancerígenas tem quando se acende o cigarro. É como se fosse uma chupeta de uma criança, mas em fogo. A pessoa chupa fumaça e solta fumaça para o nariz e para a boca, irmão. Misericórdia. E nós éramos viciados, a nicotina toma conta do homem, e o homem fica dependente a ponto de não poder ficar sem fumar, a ponto de alguém falar, não consigo, não, mas eu estou olhando para pessoas que conseguiram aqui nessa noite, eu estou olhando para pessoas que conheceram o Deus de Abraão, aleluia, e ele mudou a nossa história. O cheiro de nicotina foi embora. O álcool, irmãos. Pessoa que consome demais o álcool, ele cheira álcool. Quando ele transpira álcool. Você sente o cheiro do álcool. O cheiro da nicotina. Isso é o que o inimigo faz, irmão. Ele escraviza as pessoas. Ele esvazia as pessoas. Ele tortura as pessoas. Mas nesta noite, nessa igreja, e também através, irmãos, da nossa transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, aleluia, Jesus pode te alcançar e te livrar do vício do cigarro, do vício da bebida, a tal ponto que você vai olhar, vai sentir nojo, aleluia, por quê? Aleluia, Pepacleriandalás, porque Jesus entrou e começou a mudar a tua história. Jesus muda a minha e a tua história. Abra a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Abra a tua Bíblia no livro que nós estamos aprendendo na escola bíblica há 3 meses. Ezequiel 36, versículo 31. 36 e 31. Abra a sua Bíblia aí. Está escrito aí: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. Vocês vão se lembrar dos seus feitos.
que não foram bons, e tereis. Eu quero bem forte, igreja. Deus quer fazer um lembrete para todo mundo aqui. Tem gente olhando para trás e querendo voltar. Você está querendo comer comida azeda? Deus está dizendo nesta noite: você está querendo comer comida azeda? Você está querendo, como um cão, voltar ao próprio vômito? Eu te digo nesta noite: eu te ofereço maná quente do céu, eu te ofereço água pura. Te pariandalas, churiandalaia, eu te lavo com meu sangue, eu te purifico, eu te restauro, eu te coloco de pé. Eu sou o Senhor de Abraão. E sentireis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Olha o complemento no versículo 2: não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová, que notório vos seja. Envergonhai-vos e confundí-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Deus está dizendo: eu não retrocedo, eu não mudo, o meu amor não diminui, o meu amor é grande, a minha misericórdia é grande, e eu alcanço você, porque o meu amor fala mais alto. Nojo é ter repugnância. Nojo é não querer chegar perto. Nojo é não querer provar. Nojo é não ter afinidade. Nojo, essa é a palavra que o crente tem quando chega perto do pecado. Ele sente nojo, ele quer distância, porque Deus continua bradando aqui no Santana e em toda Araraquara: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E quando Deus chama Abraão, Deus conduz ele, e tudo que ele faz, irmão, ele vai sendo conduzido pelo Senhor. Ele vai aprendendo a exercitar a fé, a confiança. Porque tem crente, irmão, que precisa de uma profecia para cada dia. Tem crente que precisa, irmãos, de uma revelação do amanhã. Ele quer saber do amanhã, ele procura o amanhã em todo lugar. O segredo, irmão, não está você saber do amanhã. O segredo não está aí. Se tiver alguma coisa para passar, você vai passar. Não vai ter jeito. Deus não é aquele que livra você da cova dos leões. Deus não é aquele Deus que livra você da fornalha ardente. Deus não é aquele que livra você da espada, da tribulação, das decepções, das dores. Não, Deus te livra nas decepções, nas dores, na cova, na fornalha, na prova. Deus está conosco. Seria hipocrisia e falsidade eu estar pregando o evangelho que não requer nada, sem sofrimentos, sem renúncia, sem provação. Mentira! Essa mentira que muito está acreditando, e quando tem um choque de realidade, desiste, desvia, desanima, não vai mais na igreja. Mas, irmão, o crente, quando é fiel e é firmado na verdade, vem a prova, vem a luta, vem a dificuldade, ele levanta os olhos para cima e diz: Senhor, me ajuda, me dá força, porque eu sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Prova, luta, problema, mas ele continua de pé.
Oh, glória, aleluia! Misael, Ananias e Azarias. Curva porque esse Deus aqui é vida para vocês ou morte. Ô rei, quanto a isso, nós não precisamos falar nada para o rei. O rei não precisa saber nada de nós, porque nós não mudamos. Nós servimos o Deus de Abraão. Nós nos curvamos diante dele, a gente não se curva diante de homem. Pode ser o líder que for, pode fazer chover fogo, pode fazer milagre de qualquer jeito. A gente não beija a mão de homem, não beija pé de homem, a gente se dobra diante daquele que é o Todo-Poderoso. Vocês estão brincando comigo. A Bíblia diz que a face daquele homem de autoridade do rei mudou. E a face dele simbolizou ira. Ele falou: aquece 7 vezes mais. Os soldados que levantaram os jovens não aguentaram a caloria e morreram. E jogaram eles. Veja, eles não estavam preocupados. O segredo não é estar preocupado em saber o amanhã. O segredo é estar de bem com o dono do amanhã. É estar em contato com aquele que tem domínio no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, em todo o universo. Aleluia, o seu contato, a sua amizade com Deus é gloriosa. Ele estará com você e você vai passar pela prova dando glória a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se não vêm. A prova do que não aconteceu está com aquele que tem fé e crê no invisível. E Abraão creu. E Deus foi com Abraão maravilhosamente. Teve uns percalços aí. No momento de vacilo, a sua mulher dá um palpite para ele. E nasce uma outra nação, ismaelita, que até hoje está em guerra lá, no Oriente. Até hoje. Mas agora, irmão, nasce o seu filho. A promessa se concretizou. O riso de Sara não valeu, a dúvida de Sara não valeu. Deus disse, Deus cumpriu e nasceu. Mas agora, nascendo o filho Isaque, tem prova de fogo. Deus prova aquele que é fiel, irmão. Uma coisa é você falar que é fiel, testemunhar que é fiel. Outra coisa é quando o barquinho estiver no meio da tempestade, o vento começar a bater e você pensar que a água vai entrar e você vai afundar. Deus está dizendo, Ele está no teu barco, hein? Irmã, Deus está dizendo, Ele está no teu barco aí. Ou aqui as irmãs do meio, Ele está dizendo, eu estou no seu barco. O jovem aqui, eu estou no seu barco. Os obreiros, eu estou no seu barco. Ele não vai afundar. Shepacleriandalas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está fazendo milagre aqui. Ele está fazendo milagres. E agora o seu filho nasce, um adolescente. E como era uma alegria Abraão olhar para o filho dele. O filho dele corria para cá, corria para lá, ele via a promessa, olha a promessa. Quantos filhos? 5, 6, 10, 20, não, 1. Era um só. Diz que quem tem um não tem nenhum. Mas Abraão só tinha um. Era a promessa de Deus. Oh, que maravilha! Mas daqui, nesse versículo, capítulo 22. Oh, coisa difícil. Versículo 1. Depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão. E lhe disse, Abraão. Ele responde, eis-me aqui. Abraão, toma o teu filho,
e ainda realça o teu único filho. Abraão, toma o teu filho, vamos ser claros, teu único filho, única bênção. Oh Deus, toma ele, Isaque, a quem você ama, vai-te à terra de Moriá e me oferece ele ali em holocausto em uma das montanhas. E acabou a conversa. E acabou. Aqui não tem campanha, aqui não tem oração de outra pessoa. Deus já tinha falado. Deus já tinha falado. Não ia adiantar não. Podia fazer campanha de 21 dias, de 7 dias, não sei quantos dias. Não ia resolver, porque Deus já tinha falado. E quando Deus fala, a gente obedece. Quando Deus fala, a gente dá glória a Deus, é Ele que está falando. E Abraão, tudo que Deus mandou, ele fez, tudo. Só que tem o seguinte, irmão, nós lemos tanto o versículo 8, quanto o versículo 14, em todas as fases, Abraão falou uma frase. E ele disse no versículo 8, Deus proverá. Na linguagem da Bíblia de hoje, significa assim, ó, o Senhor vai te dar o que você precisa. O irmão Abílio entendeu. Vou repetir. Deus proverá significa Deus vai dar o que você precisa. Aleluia! Você pode ficar de pé agora? Oh, glória! O que você está pedindo para Deus? Aleluia! O que você está indagando, Deus? O que você está perguntando para Deus? O que você está querendo de Deus? É o que você quer? Deus responde para você: vou te dar o que você precisa. E o que você precisa não é o que você quer. Vou deixar bem claro nessa noite. Ô irmão, não sei se você está entendendo. Há uma mistura na minha pregação. Deus começa a falar, Ele entra no meio. Daqui a pouco eu estou falando, é a palavra. Ele agindo, e Ele está dizendo para alguém aqui: eu te dou o que você precisa. Entenda. Entenda, você está descontente. Você não está alegre, porque está decepcionada, porque você fez sonhos, tem metas que você cria, e Deus está dizendo: eu te conduzo, eu sou o Deus de Abraão, sou eu que falo com você, aleluia, eu dou o que minha igreja precisa. Uma coisa é clara, nada vai te faltar, nada vai faltar. Na hora certa eu te entrego. Ou se precisar, eu coloco no bico de um passarinho para trazer na tua casa. Se precisar, eu mando um estranho levar na tua casa lá o que você precisa. E vou te falar para você, para mostrar que eu sou Deus. Para mostrar que eu sou Deus, alguém que você não conhece vai dizer: olha, Deus me tocou para fazer isso na tua vida. Pariandas, turiandalas. Oh glória, Ele está falando. Você está entendendo? Você está entendendo? Quem está entendendo dá glória a Ele. Quem está entendendo fala: eu entendo, Senhor, eu compreendo, Senhor, eu estou aqui como Abraão disse: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. E Abraão, ele disse no versículo 5, para pessoas que não sabiam da sua vida, ele não reclamou com ninguém não, em Gênesis 22:5, para as pessoas que não sabiam de nada da vida dele, ele não falou: eu estou passando por problema, Deus pediu meu filho, agora eu vou subir lá em cima e vou matar o meu filho. Não, isso aí é para insegurança. Isso aí é para quem tem falta de fé. Olha quem tem fé, o que fala, ó. Olha aí, 22:6.
Diz aí. Não, o 22 e o 5. 22 e o 5. E disse Abraão aos seus moços, aqueles que serviam a ele, aqueles que não participavam totalmente do processo de Deus na vida dele. Deus está falando, toma cuidado com quem você fala, hein? Toma cuidado com quem você divide os seus problemas. Talvez você vai criar mais problema dividindo os seus problemas. Ora mais para mim. Jejua mais para mim. Canta mais para mim. Lê mais a minha palavra. Eu vou fazer obra gloriosa. Para de falar com os outros. Versículo 5. E Abraão disse aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali. Olha a palavra de fé. A gente vai até ali, e o que eu vou fazer ali vai ser uma adoração a Deus. Iremos até ali e havendo adorado. Olha aí. Na prova, na dificuldade, nas lutas e nas provas. Mais forte. Nas lutas e nas provas, segue caminhando, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, segue caminhando, O inimigo está querendo te parar, mas ele está enganado. Você vai seguir caminhando. Aleluia! Não é nem correndo e nem muito devagar. Você segue caminhando. Irmão, ele ia lá em cima receber a ordem de Deus para matar o seu filho. Sua bênção, sua herança, sua promessa, suas metas, seus sonhos, seus objetivos, estava tudo lá. Estava tudo lá, ele já estava velho, estava chegando o dia da partida dele, e a esperança era o seu filho. Oh meu Deus. Mas Abraão disse, a gente vai lá, havendo adorado, a palavra da certeza aí, ó. Tornaremos, no plural, tornaremos a vós. Ou seja, o crente não sabe, não deve saber o dia do amanhã. Poucos irmãos, eu creio, eu ouvi poucos testemunhos que eu tive na minha vida. Experiência própria, não foi A e B, eu vivi isso. Eu recebi uma profecia, a irmã me deu a profecia, lá em Ribeirão Bonito, a terra do Paulo. Na sua terra lá, Paulo, há mais de 30 anos atrás, eu fui numa igreja lá, uma irmãzinha me deu a mão para mim, começou a tremer, eu falei, ô glória, vem benção. E ela bradou, nuvens negras, meu servo, vem sobre você. Eu falei, misericórdia. Se fosse hoje, né, irmão, a pessoa falava, eu não aceito. Eu falei, é Deus que está falando. A irmãzinha aqui tremia. Você está preparado, irmão? E veio. Mas eu estou de pé aqui falando para vocês hoje. Oh glória! Essa luta vai passar, irmão. Essa luta vai passar, irmã. Aleluia, vai passar. Você vai adorar e vai voltar dando glória àquele que faz e fez e sempre fará. Pai santo e poderoso, eu te agradeço pela tua palavra, que os corações aqui, Pai amado, tocado por ela, tenham fé de Abraão, Senhor, e entendam o que significa Deus proverá. Deus provê para você. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus vai te dar o que você precisa. Amém.